Olá, estudantes, tudo bem? Vocês nunca me viram por aqui, não é? Então eu vou me apresentar. Eu sou a professora Vanice e eu vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Esse mesmo, igual o da professora Fabiola. E por falar em língua portuguesa, vocês estão olhando aí o meu nome na tela. Vocês viram que tem um segredo aí de escrita? Na língua portuguesa a gente vai trabalhar com esses segredos, que nós chamamos de regras ortográficas. Dá uma olhada aí no meu nome para você ver que segredo ele tem. Olha só, professora Vanice. Quando nós fazemos a pronúncia do Vanice, dá a impressão que é com C, não é mesmo? Mas o meu nome tem 2 S's. E esse é o segredinho que vocês têm que anotar aí, no caderninho de vocês. Combinado? Então, para a aula de hoje, nós vamos começar com uma mensagem que eu trouxe aqui do mestre da pedagogia. Todos os professores conhecem o Paulo Freire. Vocês já ouviram falar? Então, eu vou ler para vocês o que ele está dizendo. Olha só. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Por que eu trouxe essa mensagem na nossa primeira aula? Porque vocês têm que saber de uma coisa bem importante. Aqui, nessa aula, nós vamos aprender juntos. Ora eu sei um conteúdo, ora você sabe o que vai me dizer, vai me ensinar. Sim, eu quero saber o que vocês vão me trazer de retorno dessa aula, hein? Então, essa mensagem diz para nós que a gente vai aprender a todo momento. Tem horas que a gente vai saber, tem horas que a gente não vai saber, mas se a gente tiver interesse e dedicação, a gente vai buscar e vai conhecer. E olha só, junto com a prof. Fabiola, vocês discutiram e aprenderam um pouquinho o que é frase. Vocês lembram? Vou mostrar para vocês uma frase aí que com certeza a prof. Fabiola trouxe para vocês. Olhem lá. Ignorância é o maior dos vírus. Sua falta de informação. O que será que ela quer dizer com esta frase? Lembram? Ela trouxe outras frases desse mesmo autor, Fabrini Muniz. O que será que ela tem de relação com a frase do Paulo Freire que eu acabei de mostrar para vocês? Vamos pensar um pouquinho nas duas? Olha só. Então temos lá a primeira frase, ignorância é o maior dos vírus. Sua falta de informação. O que ela quer dizer para nós? Quer dizer que a gente precisa sempre estar buscando por informações. E a segunda frase que a gente já leu ali, ó. Na verdade não é uma frase só, né? Eu acho que vocês já sabem, o segredo tem muitas frases aí, não tem? Vamos ler juntos? Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Que relação uma frase tem com a outra, né? Uma citação tem com a outra? Já conseguiram perceber? Quais são as semelhanças que elas têm? Já conseguiram perceber? A primeira já tem a ver com o nosso título, o título que eu trouxe ali. Ambas as citações, elas têm frases. Quantas frases nós temos na primeira? Vamos ver? Olha só. Nós temos uma frase. Mas, prof, eu tô vendo ali, ó, os 2 pontos. Deixa eu te explicar uma regrinha. Os 2 pontos, eles separam 2 frases, né? 2 orações com 2 sentidos, uma complementa a outra. Mas o conjunto, nós temos apenas uma frase. Já na próxima, na citação de Paulo Freire, quantas frases será que nós encontramos? Como que eu sei quantas frases tem? O que é que marca uma frase, o final de uma frase? Lembram? É o uso dos pontos, né? E no caso da citação do Paulo Freire, nós temos aí o ponto final. Vamos contar então quantas frases aparecem? Vamos lá. Temos lá a primeira. Ninguém ignora tudo. Uma frase.
Ninguém sabe tudo. 2 frases. Todos nós sabemos alguma coisa. É a terceira frase. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. É a 4ª frase. E a última frase, por isso aprendemos sempre. Se nós observarmos nestas frases, todas elas terminam com um ponto final. Então temos aí no total de 5 frases, certo? Mas essas 2 orações, essas 2 mensagens, elas têm mais alguma coisa em comum. O que será que é? Tenta descobrir. Olha só. Tem uma palavrinha, um segredinho aí que essas duas mensagens nos trazem. Elas estão falando sobre a mesma coisa. Qual será a relação entre as duas? Tente fazer a leitura aí na sua casa. Será que tem alguma palavra que se repetem em ambas as mensagens? Descobriu? Então eu vou te mostrar, vamos ver se é a mesma que a minha. Nós temos na primeira citação ali do Fabrini Muniz a palavra ignorância. Na segunda, nós também temos a mesma palavra. Só que vejam só, ela vai aparecer de forma diferente. Ignora e ignoramos. Prof, mas é a mesma palavra? Sim, é o mesmo verbo. A gente usa essa palavrinha na língua portuguesa. Por quê? Só que ela está empregada aí de formas diferentes. A primeira, falando ignorância. A segunda, ignora. E a terceira, ignoramos, que a gente pode dizer no plural. Mas você sabe o que significa a palavra ignorância, ignorar, ignoramos? Como que a gente faz para descobrir o que significa essa palavra? Pergunto para alguém? Pode ser. Vou pesquisar? Aonde? Então, vamos descobrir juntos? Olha lá. O que significa a palavra ignorar? Onde buscamos esta informação, prof? Então, eu vou te dar uma dica. Você já ouviu falar no dicionário? Pois bem, se nós estivéssemos na escola, com certeza lá na sua sala de aula, na biblioteca, você encontraria muitos dicionários. E poderia fazer essa pesquisa, essa busca, o que significa ignorar. Mas, como nós estamos usando muitos recursos tecnológicos, hoje a gente pode até perguntar para o Google, a gente fala até no celular, né? Ah, Google, o que significa? Mas nós também podemos usar o dicionário online. Vocês já ouviram falar? Olha só. Este modelinho que eu trouxe aqui é do dicionário online de português. Então você vai lá na busca, digita a palavra e ela vai trazer o significado para você. E isso faz o quê? A gente saber mais. Então é importante a gente estar usando também o dicionário para que a gente consiga descobrir o significado das palavras que a gente desconhece e também conseguir colocar ela nas frases, na fala, né? Nos textos. Então vamos descobrir juntos lá, depois que eu fiz essa pesquisa, o que significa ignorar. Primeiro significado que eu descobri é não conhecer, não saber, desconhecer. Então, quando a gente ignora uma coisa que a gente não sabe, a gente desconhece. Por exemplo, não podemos ignorar a lei. Será que a gente pode dizer, eu não sei dessa lei de trânsito, por exemplo? Não, a gente não pode ignorar a lei. Então, nós não podemos desconhecer a lei. Esse é o primeiro significado da palavra ignorar. Mas tem mais, não acabou aí. Olha lá. Desconsiderar, desprezar alguém. Olha o exemplo na frase. Aquela ali eu ignoro. Será que é uma atitude correta? Será que a gente deve ignorar alguém?
Com certeza não, né? A gente sempre aprende com as outras pessoas. E olha o terceiro exemplo que eu vou te dar de uma terceira definição. Quando a palavra ignorar, ela vem para ofender. Vamos ver o exemplo? Ele é um ignorante. Sabe, às vezes quando aquela pessoa não sabe muito, alguém pode usar de maneira a prejudicar o próximo, né? Então, ele é um ignorante. Será que também é correto a gente usar o emprego da palavra ignorar aí? Acho que não, né? Porque como eu falei lá na frase de Paulo Freire, todo mundo sabe alguma coisa. Então, acredito que chamar o outro de ignorante não combina, não é? Então vamos ver na frase de Paulo Freire como que ficaria o emprego dessa palavra ignorar a partir dessas definições que a gente conheceu no dicionário. Vamos ler de novo? Ninguém ignora tudo. Ou seja, ninguém desconhece tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa, né? Não sabemos, desconhecemos. Por isso, aprendemos sempre. Foi exatamente isso que a gente acabou de fazer. Não estamos aprendendo? Agora você já consegue usar este verbo ignorar de forma a saber o que ele significa. Certo? Agora, uma coisa que eu não expliquei para vocês. Nas nossas aulas, como que a gente vai trabalhar com as atividades? Primeiro, sempre tem aí pertinho de você o seu kit de estudante. O que é isso, Prof. Vani? Tem o seu caderno, o seu estojo, o seu penal, né? O seu lápis, a borracha. E nós vamos à primeira anotação. Cada nova descoberta, a gente vai fazer o registro dela aí no seu caderno. E a primeira delas é essa aqui que está na tela, olha só. Você vai colocar a data de hoje, vai escrever lá o que nós estamos aprendendo, qual é o conteúdo, frases, e vai copiar ali essa citação do Paulo Freire. Por quê? Porque ela vai nortear o nosso trabalho, para você sempre lembrar que você sempre sabe alguma coisa e sempre vai aprender alguma coisa. Então eu vou dar um tempinho para você, organiza a sua escrita e vou te dar uma dica. Tá vendo que a palavra ignorar e ignoramos está de outra cor? Por quê? Porque eu destaquei ela no texto, para que quando a gente olhe diretamente para ela para ler, a gente já lembre do que nós estamos falando. Vai lá, pega o seu caderno e vamos fazer a tarefa.
sei se vocês repararam ali que eu fiz duas linhas. Uma delas embaixo da data e a outra delas embaixo do título frases. Então eu só vou dar uma dica. Ali é só para você lembrar que você precisa pular uma linha antes de escrever a próxima frase ou o próximo texto. É só para você lembrar mesmo, ok? Só para ficar fácil na hora de você olhar para a tela e voltar ali para o seu caderno para continuar a cópia, certo? Agora eu pergunto para você, o que será que você ignora? Lembra do emprego dessa palavra? O que será que você desconhece, não sabe? Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Você conhece, por um acaso, esse animal? Chamado okapi? Você, por um acaso, desconhece esta fruta chamada loengo? E os adinkras? Será que você desconhece, sabe pouco? Eu já ouvi por aqui de outros professores que algumas coisinhas aqui vocês já conheceram. Qual delas será que vocês conhecem bem, desconhecem, ignoram ou ainda querem saber? Se nós estivéssemos em sala de aula, que perguntas você me faria sobre este animal? Porque na sala a gente, com certeza, ao se deparar com essa figura, você ia me dizer, da onde? Existe? Não existe? Se eu quero fazer uma pergunta, lembra aí, vou escrever esta pergunta. Que ponto eu tenho que usar no final de uma pergunta? Ponto de interrogação. Então, nesta tarefinha que eu vou propor para vocês agora, você vai colocar aí uma pergunta, uma frase interrogativa sobre este animal. Vamos lá? O que você quer saber sobre ele? Será que entre as perguntas que vocês escreveram aí, porque vamos pensar, né? Podem ter vários tipos de perguntas. Mas será que entre essas aí que você escreveu, né? Não sei se foi uma, se foram várias, será que surgiu essa daqui? Esse animal existe? Será que surgiu onde ele vive? Será que surgiu é venenoso? Será que temos mais essa daqui? Do que ele se alimenta? Vejam que eu fiz ali suposições de perguntas, né? Do que vocês provavelmente me perguntariam lá na aula, lá na escola. Mas
Perceberam o tom de voz que eu usei para fazer a pronúncia de cada uma destas perguntas? É assim, dessa forma, que a gente lê o ponto de interrogação. Vamos tentar ler comigo? Eu vou ler uma vez e você repete aí. Olha lá. Esse animal existe? Próxima pergunta. Onde ele vive? É venenoso? Do que se alimenta? Assim, nós vamos treinando a nossa leitura. Porque em vários textos que a gente for ler, esse pontinho pode aparecer. Então você não pode esquecer que ele tem essa entonação, a entonação de pergunta. Olha só, lá na primeira ele está aparecendo, na segunda, na terceira frase e na última. Lembrando que frase é esta oração independente da pontuação que está aparecendo. Então, não é porque temos o ponto de interrogação que não é uma frase. Lá na do Paulo Freire nós vimos que era o ponto final, mas aqui é o ponto de interrogação. E cada uma destas orações que vocês viram aqui comigo são frases interrogativas. Agora, como a gente quer sair da ignorância, não é mesmo? Eu trouxe aqui pequenos trechos que vão nos ajudar a responder essas perguntas. Vamos lá? Então vejam só. O okapi é um mamífero que vive nas florestas da República Democrática do Congo, na África Central. Eu já soube que em história vocês já deram um passeio lá pela África, não é mesmo? Não é que o okapi é de lá também? Lembram do continente africano? Só que este animal é de uma região diferente, da África Central, especificamente lá da República Democrática do Congo. A partir deste texto, será que eu consigo responder: esse animal existe? Será que eu consigo responder: onde ele vive? Vamos tentar pegar as informações do texto e construir frases que nos deem a resposta? Olha só. Então, esse animal existe? Pelo texto, pelo que a gente leu, a gente sabe até onde ele vive. Então, isso quer dizer que sim, ele existe. Pronto. Respondi. Escrevi lá a palavra sim, simplesmente sim. Tá respondido? Está. Mas a gente já sabe que para responder às interpretações aí de texto, a gente pode enriquecer as nossas frases com detalhes. Como que a gente faz isso? Fazendo perguntas, né, sobre esta resposta. Então, olha lá, respondemos sim, perfeito. Mas sim o quê? O que a gente quer saber? Vamos voltar para a frase? Olha lá. Eu quero saber se esse animal existe. Então, eu posso completar a minha frase escrevendo lá: sim, esse animal existe. Olha quantas informações a mais a gente consegue colocar nessa resposta. E aí, lá na escola, né, com a professora, ela vai dizer assim: parabéns, a sua resposta está completa. Completa de quê? De informações. Olha lá. Esse animal existe. Quando eu completei com essa resposta, vejam da onde eu tirei essa informação. Da própria pergunta. Então vejam que interpretar, responder as perguntas é muito fácil. A gente olha para a pergunta e responde, coloca ela na resposta. Vejam como ficou de forma completa. Sim, esse animal existe. Vamos ler as duas partes para ver se combinam? Olha lá. Esse animal existe? Sim, esse animal existe. Nós fizemos ali, usamos os pontos, né? O ponto final, para mostrar que nós construímos a frase. Certo? Respondida a primeira pergunta. Vamos para a próxima?
Onde ele vive? Lembram do texto? Vamos dar uma relembrada? Olha lá. O okapi é um mamífero que vive nas florestas da República Democrática do Congo, na África Central. Prof, eu acho que tem aí, hein, a resposta. Vamos conferir? Olha lá. Onde ele vive? Lembra que eu te dei aquela dica que para responder a gente volta a olhar para a pergunta? Vamos olhar de novo para ela? Olha lá. Onde ele vive? Então eu posso começar a minha resposta diretamente pelas palavras. Ele vive, e aí a gente vai completar com as informações que descobrimos no texto. Vamos lá construir? Olha só. Puxei a informação, né, o começo da minha resposta, lá da pergunta. Ele vive onde? Nas florestas da República Democrática do Congo, na África Central. Olha quantas informações a gente consegue colocar em uma resposta. E é esse exercício que a gente vai fazer nas aulas. A gente vai construir respostas com maiores informações, com mais informações, para que quando alguém olhe, leia, consiga aprender junto com a gente. Não é legal? Sem esquecer, é claro, olha só, do nosso ponto final, que ele encerra a nossa frase, encerra a nossa resposta. E só para quem não lembra muito bem do continente africano, eu trouxe aqui o mapa. Lembram? Vocês acabaram, né, vendo lá nas aulas de história. E aí, ali aquela parte verdinha que vocês estão observando é aonde fica a República Democrática do Congo. É lá que vive o okapi. Certo? Lembra do nosso combinado? A gente estuda um pouquinho, descobre um pouquinho e agora a gente vai fazer o registro. Seu material tá aí do ladinho. Lembra daquelas dicas, né? Se tiver uma linha, olha só, vou mostrar para vocês. Tiver a linha lá marcando, é só para que você pule uma linha e o seu caderno fique mais organizado e permita que você volte a ler de forma melhor, né? Que você consiga ver as informações. Vamos registrar então as respostas que nós descobrimos sobre o okapi? Ele agora já não é mais tão desconhecido. Nós já estamos saindo da ignorância mais uma vez.
conseguiu registrar aí no seu caderno? Agora estão faltando mais 2 perguntas para que a gente possa buscar informações e respondê-las de forma completa. Vamos lá? É venenoso? Será que o okapi é venenoso? Do que ele se alimenta? Vamos ler esse trecho aqui comigo. O okapi parece uma mistura, juntando características de um cavalo com uma girafa. Ele está ameaçado de extinção devido à caça e à destruição de seus habitats. É herbívoro, alimentando-se do solo, de onde retira folhas, frutos e sementes de várias espécies de plantas. Observem ali este trecho. Ameaçado de extinção devido à caça e à destruição de seus habitats. Ele já nos dá pistas de que se ele está ameaçado, de ser extinto, quer dizer que ele não tem muita defesa, Então talvez, ou com certeza, ele não é venenoso. Agora, vamos ver do que ele se alimenta? O texto traz essa informação? Confere comigo. Olha lá, de vermelho. Ele é herbívoro, alimentando-se do solo, de onde retira folhas, frutos e sementes de várias espécies de plantas. Se ele é herbívoro, é o contrário do carnívoro, não se alimenta de pequenos animais, dentro ali da natureza. Agora, a gente já tem dados para responder as 2 perguntas? Acredito que sim. Vamos ver como a gente constrói essas respostas? Olha lá. É venenoso? Não. Posso simplesmente responder como não. Mas lembra o nosso combinado? Vamos melhorar esta resposta. Da onde que eu tiro as informações? Lembra? Fica a dica aí já. É venenoso? Não. Não o quê? Volto lá para minha pergunta. Não é venenoso. Então, escrevo de forma mais detalhada, mais completa, mais informativa. Olha lá. Não, ele não é venenoso. Ou ainda, ele não é venenoso. Simplesmente assim, de forma completa, finalizando sempre com o quê? Qual ponto? É uma pergunta? Não, é uma afirmação. Então eu uso ponto final. Vencemos mais uma pergunta. Vamos para a próxima? Do que o okapi se alimenta? Essa informação a gente também tinha no texto. Vamos lá? Olho para a pergunta e lembro que a partir dela eu consigo construir uma resposta. Do que ele se alimenta? Se alimenta do quê? Vamos voltar a buscar informação no texto. Do solo, de onde retira folhas, frutos e semente de várias espécies de plantas. Olha lá. Terminei a construção da frase, sempre lembrando do ponto final. Certo? E tinha mais uma coisinha lá em cima. A gente descobriu o okapi, certo? Já saímos dessa ignorância. E o loengo? Você sabe o que significa? Tem um desafio para você. Para descobrir o que é, de onde vem, olhe para as palavras. A partir delas, vamos tentar construir uma frase que explique o que é o loengo. Por onde eu começo? Lembra? O que é o loengo? Loengo, olha lá, parto da pergunta. Loengo é o quê? Um fruto que nasce na Angola. Poderíamos ter feito de outra forma? Você até poderia, mas será que teria sentido? Acredito que não, não é? E a frase quando eu falei, olha lá, loengo é um fruto que nasce na Angola. Quando eu falo, parece que tá tudo juntinho, né? Mas quando a gente registra dando espaço para cada uma destas palavras.
E é esse exercício que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Lá no seu caderno, você vai organizar da seguinte forma. Organizando uma frase. Percebam que aqui eu vou utilizar loengo e vou utilizar alguns quadradinhos amarelos. O que eles representam? Eles representam os espaçamentos. Aí na sua casa você pode ou colocar o dedo e escrever a próxima palavrinha. O que não dá é para escrever tudo junto, certo? Então eu vou colocar a frase aqui para vocês e aí vamos ver como que você vai escrever aí no seu caderno. Loengo é olha mais um espaço, fruto que nasce na Angola. Vamos registrar? Conseguiu escrever a frase com os espaçamentos corretos? Quanta coisa a gente aprendeu hoje, não foi? Então, será que nós saímos da ignorância hoje? Com certeza, não é? Vou voltar a encontrar com vocês na próxima aula, né? E aí a gente vai continuar com o nosso pensamento. Sem saber tudo, mas também sabendo muito. Combinado? Até mais!